Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. A liturgia hoje, ela continua a liturgia que a gente leu no último dia. E naquele momento, Jesus havia enviado os apóstolos para os apóstolos pregarem, os apóstolos expulsarem demônios, os apóstolos realizarem curas. E eis que os apóstolos retornam do trabalho. E retornam para Jesus. E eles ficam maravilhados com o que eles estavam observando que Deus fazia por meio deles. E é tão interessante que o Evangelho vem falar, né, que eles começaram a contar para Cristo tudo o que havia ocorrido, tudo que havia sido realizado. E os apóstolos sabiam que não eram eles, mas sim o poder de Deus que agia através do sim deles. Qual sim? O sim da missão. Jesus falou, ide, e eles foram. Eles poderiam não ter ido. É um primeiro ponto que até mesmo enche de alegria o nosso coração, porque é a certeza de que quando a gente dá o nosso sim, quando a gente se coloca no caminho e permite realizar aquilo que Deus nos envia, os frutos são sempre bons. Ninguém sai contando para o outro, principalmente para quem é muito querido por ele, coisas negativas, coisas ruins. A pessoa, quando ela está em êxtase e precisa contar, é porque foi uma coisa muito boa e foi uma experiência excelente, porque eles sentiram esse amor de Deus por eles, pelos outros. É muito importante. Deus nos dá essa certeza. E por outro lado, eles voltaram para Jesus. Percebam que nenhum deles ficou onde eles trabalharam e começou a crescer neles aquela coisa assim, não, agora as pessoas estão me seguindo. Muito pelo contrário, eles realizam sua missão e retornam para o Mestre. É outra atitude que nós precisamos a todo momento aprender. É ter essa sobriedade de saber que tudo que é realizado pelo reino é Deus que faz. Nós somos instrumentos valiosíssimos. Deus, ele nos vê como o mais precioso do que ele possui, quando nós nos entregamos a ele. E
nós, em contrapartida, a gente retorna para o nosso Senhor. É importante esse retorno, é importante estar junto de Deus. E Jesus fala uma coisa muito interessante para eles. Depois de muito trabalho e tal, Jesus chega e fala com eles: olha, agora vocês estão cansados, precisam descansar. E aí Jesus chama eles para quê? Para descansar num lugar deserto. Jesus nos dá um ensinamento. Nós que vivemos também num mundo que nos esgota fisicamente muitas vezes, mas talvez muito mais até nos esgota espiritualmente e nos esgota mentalmente. Quantas pessoas esgotadas mentalmente? Nós vemos aí nas notícias que as doenças da alma, né? Não do espírito, mas a doença da psique, da cabeça, vamos dizer assim, né? De um modo mais grosseiro. Mas essas doenças emocionais, elas são um grande mal no mundo. E nós vivemos um mundo que, como a palavra falava, né, as pessoas comprimiam Jesus, nós vivemos um mundo que nos comprime, a ponto de ficarmos esgotados, a ponto de chegarmos à exaustão. E o nosso Deus, o que Ele nos lembra? Descansai. Mas o descansar precisa ser no silêncio, precisa ser no seu íntimo. E quando nós ficamos em silêncio, quando nós respiramos fundo, buscamos mesmo nos tranquilizar, esvaziar a cabeça de tanto pensamento, de tanta ocupação, quem que nós encontramos? Te convido a fazer essa experiência, porque nós encontramos Deus. Porque quando nós nos voltamos para o nosso interior, como dizia Santa Teresa d'Ávila, o nosso interior é onde o próprio Deus habita. Nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, Deus vive em nós. Mas para a gente acessar essa morada de Deus, que é no nosso interior, nós precisamos silenciar o externo. E nós precisamos da graça de Deus para isso. Nós precisamos entrar em oração. Santa Teresa falava que nossa vida se assemelha a um castelo e a porta para entrar, e nesse castelo mora Deus. No centro, ou seja, existem vários aposentos, mas no centro está Deus. Mas para entrar no castelo, a porta de entrada se chama oração. Então que nós também possamos aprender com Deus essa condição de que nós podemos estar cansados, é justo, e que nós busquemos descansar no Senhor. E lembremos que para isso nós precisamos silenciar, em especial, tudo que tira muitas vezes a nossa paz, mas tudo que causa muito barulho, muito tumulto, aquela sensação de nunca parar de pensar. Quando a gente silencia até mesmo a nossa mente, a gente tem mais condições até de ouvir a Deus. Porque a palavra dizia, né, que passaram vários eventos, mas o profeta ouviu a voz de Deus onde? Na brisa suave, ou seja, é no silêncio, na suavidade. E por fim, que a gente aprenda com essas pessoas. Percebam que Jesus e os discípulos vão de barco e as pessoas, quando observam para onde eles estavam indo, elas saem correndo em busca do Senhor. Por quê, gente? Porque nós precisamos correr atrás de Deus no sentido de querer estar sempre com Ele. A gente tem uma grande vantagem que Deus sempre está à nossa porta, a gente nem precisa correr atrás dele, mas que a gente tem essa energia, essa vontade de estar com Deus.
E isso nos faz priorizar Deus. Essas pessoas priorizaram, porque elas tiveram até que sair delas, elas tiveram que sair correndo. Mas que a gente lembre, eu não preciso correr atrás do meu Senhor. Ele está aqui na porta, mas eu preciso priorizar o meu Senhor para que eu consiga estar sempre com Ele. Percebam que, apesar de Jesus olhar e ver que são como ovelhas sem pastor, e nós realmente somos, mas Deus teve compaixão e ficou com eles. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fica conosco. Dai-nos a graça de estarmos contigo e de querermos e desejarmos de todo o coração nunca ausentarmos da sua presença. Para isso, nós continuamos te implorando. Fica conosco, Senhor, e faz-nos a cada dia mais íntimos de ti. Amém.